Ô, Léo Campos, temos alguns pontos aí para falar. Claro, o pessoal já falou aí sobre muita coisa deste resultado, mas como o Cruzeiro perdeu tempo, né, com o trabalho que vinha sendo feito, e aí não só na parte tática, mas se o Cruzeiro hoje, o Valu falou isso muito bem, se o Cruzeiro hoje não consegue ser mais intenso, ser dominante o tempo inteiro na questão física nos jogos, claro, é a maratona, mas a maratona está aí para todo mundo, né? Mas é o fato que, além de tudo, a questão física, o Cruzeiro foi destruído pelo trabalho anterior. E eu não vou cansar de falar sobre isso, tá? O Arthur Jorge, ele evita comentar esse tipo de coisa. Isso tem que servir de aprendizado, inclusive, para o departamento de futebol, para os donos do Cruzeiro, né? Porque não dá para a gente normalizar que tudo foi sendo assistido ali no dia a dia e achando que estava tudo certo, véio. E não tá. Cara, em 4 jogos, parece assim, coisa de outro mundo, véio. E eu imaginava que o Cruzeiro fosse mudar lá atrás, eu falei, quando fosse pegar o Vitória, eu falei, ó, o trabalho era tão ruim, e aqui não era, tá torcendo contra, tá colocando fogo no parquinho, isso e aquilo, gosta do caos e etc, né? Hoje aí, só para provar mais uma vez com os números, né? Pós-jogo aqui, entrevista do Arthur Jorge, 30 mil espectadores simultâneos, né? Então, acho que quando vence a audiência é bem melhor, né? Os números estão aí para provar, né? Então, a gente criticava aqui, cobrava, e porque o trabalho não ia sair do lugar como não saiu. Ganhou um campeonato mineiro que, se o Cruzeiro tivesse sem o técnico, talvez ganharia pela fragilidade dos adversários. E como que tudo foi sendo visto ali no dia a dia, e o Cruzeiro demorou, né? A gente perdeu muito tempo. O Cruzeiro hoje está estacionado aí na zona de rebaixamento. A situação hoje é melhor do que 2 semanas atrás, obviamente, mas porque agiram de uma forma tarde, né? Ainda em tempo de consertar, e tomara que os próximos resultados, os próximos jogos, eles confirmem essa recuperação de vez do Cruzeiro. Mas é um time que está aqui hoje, ó, com o departamento de saúde aí trabalhando, o pessoal igual maluco para recuperar todo mundo, né? E mesmo assim a gente vem tendo problemas, né? O Caio Jorge não está conseguindo jogar por causa de dores no pubis, né? Que isso foi intensificando, né? E o que é importante a gente dizer aqui? O Cruzeiro tem o departamento de fisiologia, o departamento de saúde, mas a decisão final não cabe a esses profissionais, né? É importante que a comissão técnica ela escute, que ela pense no clube e não no emprego dela, né? O que vinha acontecendo era isso, né? Ó, Caio Jorge. E tipo, você é um técnico, você vai chegar no atleta e o atleta vai falar, não quero jogar. Vai tentar jogar, né? Porque o cara quer estar ali também. E o Caio Jorge vinha buscando aí, ou vem buscando uma vaga na seleção brasileira, na Copa do Mundo, né? Isso para citar o Caio. E aí o Lucas Romero também volta antes do prazo, de uma fratura na costela, né, para tentar ajudar, esteve ali no banco com o Santos, depois já joga, aí só que o time estava jogando Campeonato Mineiro, tendo que dar a vida, e aí todo mundo já gastou muita cota aí de jogo na temporada, né? Mas enfim, também não vou ficar o tempo inteiro falando sobre isso, eu só lamento porque se a gente tem um Arthur Jorge aí 2 semanas para trás, a situação do Cruzeiro já era outra bem diferente no Campeonato Brasileiro. Mas pelo menos ele veio, encarou esse desafio e tem mostrado aí que quando o técnico tem um trabalho de verdade, consegue recuperação em pouco tempo, né? Tem muito a percorrer? Claro que tem muito a percorrer. Estamos aí na zona de rebaixamento. E olha que em 9 pontos a gente fez 6, hein? Só para ver a gravidade do que foi entregue aí, do trabalho do Adenor e companhia na comissão técnica. Mas ver um Cruzeiro hoje jogando, e o principal que eu destaco aqui hoje, o goleiro a gente pode fazer um capítulo à parte aí, que ele precisa se ajudar, né? Acho que o torcedor ali pegou no pé num momento que eu acho que não ajuda em nada durante o jogo, mas entendo.
a frustração do torcedor, porque o que está indo com um pouquinho mais de dificuldade tá virando o gol do adversário, então isso é um fator que preocupa. Mas o principal foi, o Cruzeiro teve mental para virar um jogo, que se não tivesse aí Arthur Jorge, era Bragantino 3 pontos no Mineirão com facilidade, galera. O Cruzeiro não ia virar esse jogo. Quando o torcedor começou ali a pegar no pé do Matheus Cunha, ia desabar todo mundo, não ia ter força para buscar virada alguma. E o Cruzeiro teve a força para virar, teve a força para criar, perdeu gols inacreditáveis, que realmente não pode perder. Eu destaco isso. O mental realmente com vitórias, com confiança no trabalho, né? Com saber o que ele tem que fazer para se chegar no objetivo, e isso aí é muito do técnico, né? Porque às vezes até a gente falou aqui, e essas últimas trocas do Cruzeiro, elas mostram que realmente um técnico faz muita diferença. Por quê? A gente teve o Diniz, que não saiu do lugar, vem o Arthur Jorge, vem o Leonardo Jardim e faz acontecer. Vem o Tite, a gente volta a andar em círculo e não sai do lugar. E com pouco tempo o Arthur Jorge mostra que esse elenco ele pode entregar muito mais do que vinha sendo entregue. Então, o jogador precisa saber por que ele tem que estar ali naquele momento e não em outro lugar. Por que ele tem que dar o passe ali e não para outro? Por que ele tem que criar determinada jogada para se chegar ao gol? Isso é confiança que o treinador passa no dia a dia. A energia que o Arthur Jorge demonstra nos jogos do Cruzeiro, se isso aí não contagiar um atleta, e o próprio torcedor vem dando essa demonstração, o torcedor aqui hoje cantou o tempo inteiro, né? Isso contagia todo mundo. Você vê ali à beira do campo um cara que quer vencer o tempo inteiro, véio, que briga por um lateral, que vibra com os seus jogadores. Então, eu estou muito feliz que o Cruzeiro conseguiu trazer um técnico deste nível e que mostra aí que vai ajeitar a casa. Tem ajeitado já, são 3 vitórias em 4 jogos, mas tem muita coisa ainda pela frente, porque a situação realmente é muito preocupante em termos de parte de baixo na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Sobre os gols perdidos, Neisser perdeu alguns, diria que 2 inacreditáveis, que não se pode perder, e um atleta que está com confiança baixa, às vezes ele vai pecar nisso. Fez o que ele fez, eu acho que foi o mais difícil. No lançamento do Fagner e aquela finalização dele. O que ele perdeu quando o Pereira dá o passe para ele, já no finalzinho ali que seria o da virada, talvez o mais fácil, o Thiago Volpe abriu o canto, né? Ali é a tranquilidade que o garoto precisa ter para finalizar bem. Depois naquele outro, acho que o Pereira tinha condição maior de finalizar e fazer o gol do que tocar para trás ali, mas mesmo assim ela chegou para ele para afundar a rede, né? Para fazer o gol também. Aquele primeiro, acho até que o Thiago Volpe fechou bem, mas também não pode errar. E o outro que acabou virando o gol do Christian. Agora, às vezes o pessoal quer distorcer muito o que a gente fala. O Neisser não pode errar esses gols. Às vezes um ou outro, às vezes vai tirar muito do goleiro, vai acertar a trave. Às vezes o goleiro vai fazer um milagre, mas eu não vi nenhum milagre do Volpe nessas finalizações. E aquele chutou para cima lá, não pode. Mas às vezes a gente cobra aqui que o atleta não pode, mas as chances foram criadas porque era o Neisser Villarreal. E sem o Caio Jorge, a gente tem o Neisser. A outra opção é o Chico. Se o Chico tivesse em campo, galera, com todo respeito ao atleta, nenhuma das chances que o Neisser teve, o Chico estaria lá. O lançamento do Fagner, ele não ia chegar. A outra que ele ganha a bola no alto, o Arroio dá o passe para ele, foi o primeiro. E ele, naquele movimento que ele faz muito bem, que ele sai cara a cara e chuta em cima do Thiago Volpe, não ia ter o Chico ali. O gol, que eu já falei, não ia ter. A outra que ele recupera, juntamente com o Matheus Pereira, não ia ter a recuperação. Então, e no último que vira o gol, o lançamento do Kaique. O Chico também não ia chegar. Claro, tendo o Caio Jorge, o Caio Jorge que tem que jogar ali. Mas se não tiver ele,
Por que eu falei paciência? Porque o Neisser, ele errou muito, mas ele estava lá para criar todas essas oportunidades. Então, é mais fácil você trabalhar um atleta de potencial desse jeito, que ajuda demais na marcação, que dá combate. É o centroavante que todo técnico quer, mas claro, né? Ele precisa ser efetivo, eficiente. Ele precisa de fazer os 5? Não, porque aí ele nem estaria aqui, né? Mas ele não pode errar 4 em 5 oportunidades. Então, quando eu falei paciência, é melhor trabalhar um atleta assim, de muito potencial, do que o contrário, né? Porque se não tiver o Caio, a opção tem que ser o Neisser de Arreal, véio. Dá confiança para ele, para que ele transforme todas essas oportunidades em gols, véio. E ele cria demais. O torcedor aí pode me xingar, pode falar isso e aquilo, mas quem assiste o jogo e vê esse garoto se movimentando, fazendo aquele movimento de facão e com essa energia que ele tem, cara, é um potencial para ser muito explorado. E sobre o Matheus Cunha, eu acho que o Matheus Cunha, depois até o torcedor apoiou, né? Eu não sei se foi ali em algumas oportunidades um alívio ou uma ironia, um apoio realmente, mas não pode um goleiro profissional com essa rodagem que teve tomar esse tipo de gol, né? A bola no canto ali, que dificilmente o Cruzeiro vai chutar aí em muitos goleiros aí, quase nenhuma vai virar gol. Se fosse uma pedrada, né? Por exemplo, o Arroio fez um gol assim, acho que foi contra o Vitória no ano passado. Mas aí sim o Caio Jorge fez um no Rossi, mas totalmente diferente, sabe? Veio um chute ali, não foi aquela potência toda do Hurtado, e aí o goleiro aceita, né? Isso é difícil. Às vezes vai tomar um gol desse e não vai conseguir virar. Então, o Matheus Cunha precisa ajudar o time e ajudar todo mundo, porque a nossa situação no gol, depois ele fez algumas defesas, não teve nenhuma assim absurda para ele fazer, então ele precisa cooperar, porque senão fica difícil, né? Você sempre... E foi logo depois que o Cruzeiro criou uma boa chance, né? Com o Neisser, ele perdeu, aí o adversário vai lá, dá um chute e faz o gol. Então, isso aí tira a confiança, né? O Matheus Cunha precisa de firmar o corpo, porque senão eu não vou achar nenhum absurdo o Otávio ser testado aí neste momento, já que a janela está fechada. E quanto mais insegurança ele passar nesse tipo de situação, vai fazer o Cruzeiro ir ao mercado na janela do meio do ano, já que a janela agora está fechada. Mas, para finalizar, já falei muito, eu vou comemorar muito cada vitória do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, porque às vezes no ano passado engatou uma sequência aí, né? Eu minimizei, mas vendo essa situação de agora, toda vitória no Brasileirão terá um sabor mais do que especial, e essa pela dificuldade que ela foi construída, por ser de virada, de novo sobre o Red Bull Bragantino, tem que ser comemorada bem até as primeiras horas de amanhã. Depois pensar aí na Universidade Católica do Chile, porque o assunto passa a ser Copa Libertadores da América. Léo Campos.